irmãos. Queridos irmãos, graça e paz. O Senhor nos atraiu, nos chamou para sermos seus filhos, e isso aconteceu mediante a sua obra naquela cruz do Calvário. Por essa razão, nós, nessa noite, estamos juntos aqui para cultuar ao Senhor e nesse culto também desfrutarmos do meio de graça, que é a ceia do Senhor, esse instrumento que o Senhor deixou para que nós participássemos e nos fortalecêssemos a cada dia mais. E, queridos, esse é o meu último culto de ceia com vocês. E é um momento muito especial para mim, de poder partilhar a palavra de Deus, ministrar a ceia pela última vez aqui com os queridos irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto que nós vamos meditar nessa noite. Primeira carta de Pedro. Nós daremos continuidade no nosso programa de sermões. Nós temos 4 domingos, os quais eu espero em Deus que o Senhor me dê graça de estar aqui com os irmãos, e o objetivo de nós finalizarmos essa carta, ainda que não tenhamos tido tempo suficiente para expor, para estudá-la de forma mais minuciosa, mas mesmo assim não menos importante e edificante, vendo lições mais amplas, mais gerais, estudando partes de texto maiores, como nós temos feito. E eu quero hoje à noite com os irmãos caminhar no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Eu quero ler esse texto com os irmãos, a uma só voz, todos juntos. Vamos ler esse texto da palavra do nosso Deus. Todos encontraram? Amém? Amém, irmãos? Vamos lá, vamos juntos? Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva,
não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém, queridos. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor para as nossas vidas. Deus, nós te damos graças por essa noite, por esse dia que o Senhor nos concede. Agradecemos pela tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ilumine, de modo que nós venhamos a compreendê-la, a entendê-la e a colocá-la em prática no nosso viver. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos. Faz com que os nossos pecados, as nossas limitações, as barreiras que muitas vezes há dentro de nós mesmos, sejam todas vencidas, superadas, transpostas pelo poder da Tua palavra, de modo que ela nos alcance, que ela atinja a nossa mente e coração, nos transforme, nos molde, ó Deus, para que nós nos tornemos mais semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós já sabemos muito bem que a temática geral dessa carta é o sofrimento. Mas essa temática, ela está atrelada à esperança. Pedro não trata do sofrimento pelo sofrimento. Pedro, nessa carta, trata sobre o sofrimento, sim, mas a maneira de nós lidarmos com o sofrimento. A maneira de nós enfrentarmos os sofrimentos do tempo presente, nutrindo esperança, entusiasmo, alegria. E o apóstolo, então, traz razões, fundamentos, para que mesmo em meio aos sofrimentos e lutas do tempo presente, o cristão, o discípulo de Jesus, possa experimentar uma alegria, um gozo, um regozijo, que o mundo não pode entender e que o mundo não pode compreender. Esse texto, irmãos, que nós lemos, eu quero dividir ele com os irmãos em dois temas maiores, mais amplos. Eu quero observar primeiramente com os irmãos do versículo 13 até o versículo de número 17, e depois observar com os irmãos do versículo 18 até o versículo 22. E nessas duas divisões, nós vamos encontrar, do versículo de número 13 ao versículo de número 17, algumas verdades tratadas por Pedro, no que diz respeito ao sofrimento do cristão. E a partir do versículo de número 18, nós vamos entender um pouco aquilo que Pedro trata sobre o sofrimento de Cristo. Então eu quero convidá-los a que nós possamos ficar olhando para esse texto, tendo em mente essas duas divisões maiores, consequentemente esses dois temas maiores: o sofrimento do cristão, versículo 13 a 17, o sofrimento de Cristo, versículo 18 até o versículo 22. Percebam, queridos, inicialmente, que o apóstolo Pedro trata sobre a causa do sofrimento na vida do cristão. E a causa do sofrimento na vida do cristão, no versículo de número 13,
está relacionada a Cristo e a sua obra. Quando a gente volta os nossos olhos, e eu peço que os irmãos assim o façam, para o capítulo de número 2, Pedro vai tratar sobre o sofrimento na vida do cristão, mas ele vai dizer basicamente o seguinte: vocês, discípulos de Jesus, vocês não estão isentos de sofrer. Vocês enfrentarão e passarão durante o tempo da peregrinação por muitos sofrimentos. Mas o sofrimento de vocês não deve ser causado pela prática do mal, e sim por causa de Cristo e da sua obra. Olhe comigo no capítulo de número 2, por favor. O versículo de número 12. Percebam que Pedro diz o seguinte: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Percebam, queridos irmãos, o contraste que o apóstolo trata aqui. E o contraste é: poderão vocês ser acusados de algum tipo de crime, de dolo, porém, que esse crime, esse dolo, não encontre materialidade na vida de vocês. Porque Pedro, queridos irmãos, está enfrentando, e os leitores de Pedro estão enfrentando um clima, um momento, uma circunstância de oposição, de hostilidade. A turba, o povo, fazia acusações injustas em relação aos cristãos. E Pedro diz: olha, que eles façam isso, tudo bem. Mas que a prática de vocês não seja condizente com as acusações dos ímpios. Pelo contrário, que os ímpios vejam em vocês a prática de boas obras e glorifiquem a Deus no dia da intervenção de Deus. Ele prossegue, queridos. Ele prossegue, e aqui ele não ensina. Não é só Pedro, é Paulo, é Jesus, é Moisés, é Davi, é a Escritura, que ensina, ou que não ensina, a imunidade ao sofrimento pelo fato de ser filho de Deus. A Escritura não ensina isso. E é interessante, queridos, que quando Pedro diz: aqueles que acusarão vocês, que seja apenas uma acusação injusta, porque vocês são praticantes de boas obras. Você consegue entender isso? Um discípulo de Jesus, frutífero, sendo perseguido, sofrendo, sendo acusado injustamente. Você consegue entender isso? Pois é isso que Pedro está dizendo. Se vocês sofrerem, se vocês forem acusados, que isso seja injustamente, não merecidamente. Porque quando isto acontecer, vocês não contemplarão queixume, murmuração, pelo contrário, encararão esse sofrimento como um privilégio, como uma alegria. Olha o versículo de número 19, do capítulo 2 ainda.
porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Queridos, Pedro não está aqui pregando masoquismo. Pedro não está aqui pregando o sofrimento pelo sofrimento. Pedro está apenas dizendo que se porventura os discípulos de Jesus sofrerem na vida, que sofram pela acusação indevida, injusta dos ímpios. Porque a sua prática é de boas obras, é de bons comportamentos. E aí, queridos, nós chegamos nos versículos 13 e 14 do capítulo 3 que nós lemos. Porque Pedro faz uma pergunta no versículo de número 13: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Lembram da expressão do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 13, por que vocês vão ter medo das autoridades se vocês praticam o bem? Se há prática do bem, vocês não devem temer as autoridades instituídas por Deus, porque elas foram instituídas por Deus para elogiar, louvar quem pratica o mal, o bem, e punir, castigar quem pratica o mal. Mas Pedro está deixando muito claro, queridos, que a causa, a razão do sofrimento na vida do cristão, onde há essa expectativa de esperança, deve ser por causa de Cristo e da sua obra. E a gente vai ver na continuidade na carta, no capítulo 4, quando Pedro continua esse mesmo pensamento. Agora, o sofrimento na vida do cristão, ele deveria ser causado pela obra de Cristo, pela semelhança a Cristo, por Cristo, pelos seus valores, pelos seus princípios. Nem sempre o é. Muito pelo contrário. Nós muitas vezes sofremos muito por causa dos nossos pecados, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa rebelião contra a palavra de Deus. É claro, queridos, que Deus não nos desampara. É claro que Deus não nos abandona quando nós estamos debaixo de um sofrimento causado por nós mesmos. Mas deveríamos aproveitar para encarar esse processo e esse tempo como instrumento pedagógico de Deus para tratar o nosso caráter. Agora Pedro, queridos, prossegue. E no versículo de número 14, ele trata sobre qual é o sentimento do cristão frente ao sofrimento por causa de Cristo e da sua obra. Alegria. Olha o que diz o versículo de número 14, a parte A. Vamos ler juntos? Mas, ainda que venhais sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Vocês são felizes. Vocês são abençoados, porque vocês estão sofrendo por causa de Cristo e da sua obra, por causa da sua justiça. Queridos, Pedro aprendeu isso com quem? Pedro absorveu esse ensinamento com quem? Mateus capítulo de número 11, versículo 11 e 12, aliás, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes, mais que felizes, sois, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós.
Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles seriam mais que felizes, bem-aventurados, quando eles sofressem por causa de Cristo, da sua obra, da sua justiça, dos seus valores. Percebam bem, queridos, nem Jesus nem Pedro está aqui tratando sobre sofrimentos causados pela rebelião nossa, pela pecaminosidade nossa, pela dureza do nosso coração, pela insensibilidade aos mandamentos de Deus. Está falando quando sofremos por causa da justiça de Cristo. Alegrem-se, regozijem-se, não encarem isso como motivo de queixa, de murmuração. Nós estamos dispostos, queridos irmãos, a sofrermos por causa de Cristo e da sua obra? Há uma filosofia de vida muito presente na atualidade chamada de hedonismo. O hedonismo pressupõe aquela expressão que eu falei um pouco hoje pela manhã. Eu quero é ser feliz. Eu quero é viver. Não é assim que as pessoas muitas vezes estão dizendo, postando em suas redes sociais? Eu quero que se exploda quem não concorda comigo. Eu não tenho satisfação nenhuma da igreja, a pastor, a liderança, a ninguém. Eu quero é ser feliz. E aí metem-se em uma vida totalmente desregrada, promíscua, embriagada, totalmente contrária à palavra de Deus, à lei de Deus, norteada pelos valores deste mundo. E depois, muitas vezes, se acha injustiçado, injustiçada no seu viver. Queridos, quando Jesus diz aqui, você está disposto, quando Pedro diz aqui, sofra, sabe por quê? Porque você tem crenças que fazem com que as pessoas no seu entorno, seja família, amigos de trabalho, de universidade, desdenham, chacotam de você. Ridiculariza, zombam de você, porque você tem princípios e valores que não estão atrelados à cultura do tempo presente, mas princípios e valores que são eternos. Quando você, jovem, é zombado, é desdenhado na universidade, porque se mantém virgem esperando o casamento, seja homem, seja mulher, e a chacota, os desdentes são feitos. Quando você é muitas vezes ridicularizado no seu trabalho por ser honesto, mesmo estando debaixo de um jugo cruel, déspota de um patrão, e ainda assim você não rouba, você não tira ali, não se beneficia ilicitamente do dinheiro que não lhe pertence. Quando você, numa repartição pública, não subtrai o erário público. Quando muitas vezes as pessoas dizem, todo mundo faz, por que é que tu não pode fazer? Todo mundo vive, por que é que você não pode viver? E aí chacotam, perseguem, hostilizam. Sabe o que é que Jesus diz nesses momentos? Se alegrem. Mas o motivo aqui, a razão é por causa de Cristo, irmãos. Por causa da sua obra, dos seus valores, você e eu, nós estamos dispostos a sofrermos por causa dos valores do reino de Deus. Ora, se nós somos hedonistas, se nós queremos a nossa felicidade a todo custo, a qualquer esforço, a qualquer empenho não se justifica, ou aquilo, né? Os meios, os fins justificam os meios.
Precisamos, irmãos, estar dispostos. Nós temos negado Cristo por muito menos do que uma ameaça de morte. Sabiam disso? Nós temos negado Cristo por muito menos do que uma ameaça de morte. E por que eu cito a ameaça de morte? Porque me vem à mente Policarpo, um dos pais da igreja. Quando o procônsul romano chegou perante ele e disse: Policarpo, nega a tua fé. Policarpo preso, já com a sua sentença previamente assinada. Nega, Policarpo, que eu clamarei perdão para ti. E a resposta de Policarpo foi: há 86 anos, eu sirvo a Jesus e Ele nunca me decepcionou. Irei eu agora traí-lo? Decepcioná-lo? E a sentença seguiu. Sentença de morte. Nós temos negado Cristo por muito menos do que uma sentença de morte ou do que uma ameaça de morte. Nós temos negado Cristo para nós estarmos inseridos em determinados núcleos, em determinados meios, porque se nós pensarmos diferente, nós seremos hostilizados, ridicularizados, zombados, aquela expressão que você já deve ter recebido: ó a santinha, ó o santinho. Porque você não compactua com determinadas coisas, porque você não se associa a determinados núcleos que vivenciam, que promovem princípios contrários à lei de Deus. Façamos uma análise do nosso sofrimento. Qual é a causa dele? Se for Cristo, a sua obra, a sua justiça, nos alegremos. Mas Pedro, queridos, continua. E eu quero que você olhe comigo agora o versículo 15. Porque Pedro fala sobre o resultado desse sofrimento. Sabe qual é o resultado? Testemunho. Olha o que diz o versículo de número 15. Vamos ler juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Pedro, queridos irmãos, está fazendo contraponto. Ora, em vez de vocês envergonharem Cristo, em vez de vocês negarem a Cristo, pelo contrário, santifiquem a Cristo, ou coloquem Cristo como primazia, como prioridade, como centro da vida de vocês. Amem a Cristo acima de absolutamente tudo. E estejam prontos, estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em vós. Isso é o testemunho. Isso é a declaração daquilo que cremos. Porque você vive dessa forma? Porque eu creio em Jesus. Porque eu creio na palavra de Jesus. Porque eu creio na Escritura Sagrada. Agora, esse testemunho, Pedro trata ainda, querido, sobre o modo como ele deve ser dado. Como é que ele deve ser dado? Versículo 16. Com mansidão, com respeito. Vamos ler juntos? Fazendo com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento
em Cristo. Pedro está dizendo que não deve ser dada essa resposta com arrogância, com ignorância, mas com o próprio proceder, atestando o caráter, o testemunho, o comprometimento com Cristo. Eu me lembro, queridos, do apóstolo Paulo. Porque Paulo, irmãos, tentou, quando ele tomou conhecimento dos problemas da igreja de Corinto, Paulo, além das cartas, ele num primeiro momento tentou fazer uma viagem até Corinto para que em loco ele pudesse ajudar, auxiliar aquela igreja nas questões morais e doutrinárias. E um grupinho rebelde, insolente, se colocou contra Paulo, de modo que resistiu à presença de Paulo. E ele deixa isso muito claro na sua segunda carta. E Paulo está ali tratando com alguns que se julgavam apóstolos e na verdade eram impostores. E esses apresentavam uma espécie de currículo vitae. Mas Paulo, quando escreve a sua segunda carta aos Coríntios, ele diz: irmãos, eu preciso mandar a vocês cartas de recomendação, eu preciso fazer uma defesa, eu preciso comprovar, mostrar a vocês que eu sou apóstolo verdadeiro e que o evangelho por mim ensinado é o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz: porque vocês são cartas vivas. Porque a mudança, a transformação que o evangelho que eu vos preguei causou, exemplifica, comprova, mostra que de fato esse é o evangelho verdadeiro. E aí Pedro está aqui dizendo: respondam aqueles que acusam vocês, não com vaidade, não com orgulho, não com soberba, mas com mansidão, com respeito, mostrando o procedimento de vocês. De modo que esses fiquem envergonhados com as suas calúnias e difamações, com a vida, com o testemunho, com tudo aquilo que Deus faz através dos discípulos dele. Warren Wiersbe diz assim: o testemunho deve ser dado com mansidão e temor, não com arrogância, nem com uma postura de quem sabe tudo. Somos testemunhas, não advogados de acusação. E por fim, queridos, Pedro traz uma razão aqui para encarar o sofrimento dessa forma. Ele traz um incentivo, versículo de número 17. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pedro traz aqui uma palavra de incentivo, de encorajamento. Irmãos, se porventura vocês sofrerem, seja esse sofrimento por vocês serem bons, por vocês fazerem o bem e não o mal. E aí eu conecto isso à expressão do apóstolo Paulo, quando ele escrevendo a sua carta aos Romanos, ele disse assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se estiver nu, vai lá vesti-lo, porque você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pedro disse: se for da vontade de Deus que eu sofra fazendo o bem e não o mal. Ele traz esse incentivo e essa admoestação aqui para os seus leitores.
nós estamos inseridos, queridos, numa realidade semelhante aos leitores de Pedro. Esses princípios são válidos para a gente, de modo que nós devemos estar dispostos não só a viver, mas a morrer por Cristo. Santificai a Cristo em vosso coração nessa noite. Ame a Cristo mais do que absolutamente tudo. Não negocie a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua fé, por nenhuma oferta vantajosa que esse mundo lhe ofereça. Porque a oferta é passageira, é temporária, mas aquilo que Cristo oferece é eterno, é permanente, é duradouro. Não nos deixemos, irmãos, ser vencidos pelo mal. Vençamos o mal com o bem. Estendamos a mão àqueles que precisam, mesmo aqueles que foram cruéis com a gente, mesmo aqueles que nos fizeram algum mal, mesmo aqueles que nos prejudicaram. Se for necessário sofrer, que soframos pela prática do bem e não pela prática do mal. Se você for perseguido no seu trabalho pelo seu patrão, que seja pela sua honestidade, que seja pela sua verdade, que seja pelas suas ações lícitas, que seja pelo seu comprometimento de cumprir seus horários corretamente. Se você vai ser hostilizado pelos seus colegas de trabalho, que seja pela sua honestidade e lisura, e não por você compactuar das coisas erradas que esse mundo promove e vivencia. Se você foi estigmatizado na sua família, excluído dos momentos da sua família, que seja pela sua firmeza do Evangelho e não pelo seu namoro ou casamento com o mundo. Que seja por você não compactuar com determinadas coisas que são promovidas muitas vezes dentro dos ambientes familiares. Por não concordarmos. Que seja pela prática do bem e não pela prática do mal. Agora, queridos, Pedro, do versículo 18 em diante, muda a temática e fala sobre o sofrimento de Cristo. E olhe comigo o que diz agora a partir do versículo de número 18. Algo muito interessante, porque Pedro faz uma espécie de conexão. Versículo 18, vamos juntos? Pois também. O que é que Pedro está dizendo aí com esse também? Pedro está dizendo, olha, se vocês irão sofrer pela prática do bem, tem alguém que sofreu também. E esse alguém é ninguém menos do que o próprio Cristo. Porque ele também sofreu injustamente. Porque ele também sofreu imerecidamente. Porque ele não cometeu nenhum crime dolo para ser pendurado no madeiro como um malfeitor. Pois bem, se vocês sofrerem pela prática do bem, lembrem-se que há alguém que sofreu por vocês, ou que sofreu também a semelhança de vocês, e esse alguém é Jesus. Pois também Cristo morreu uma vez única pelos pecados, o justo pelos injustos. O interessante, queridos, a gente perceber aqui é a singularidade do sofrimento de Jesus. Porque é claro que Pedro está mostrando Jesus como exemplo.
Jesus é o exemplo para Pedro, Jesus é o exemplo para Paulo, Jesus é o exemplo para João, Jesus é o exemplo para os autores do Novo Testamento. E Jesus é o exemplo porque ele mesmo disse que ele era o exemplo. Quando ele, numa circunstância com os seus discípulos, pegou uma toalha, cingiu-se, pegou uma bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos e depois disse: eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Mas, irmãos, Pedro não tem Jesus apenas como exemplo. Pedro enxerga Jesus como algo maior do que um exemplo. Pedro trata Jesus como o sacrifício perfeito. E é isso que ele faz agora. Percebam o que diz o versículo de número 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus não é apenas um exemplo, o exemplo. Ele é mais do que isso, ele é o sacrifício que foi oferecido ao Pai. E aí Pedro mostra, queridos, uma característica importantíssima da obra de Jesus, é a sua eficácia. Olhe o que Pedro diz: morreu quantas vezes? Uma única vez. E por que ele morreu uma única vez? Porque o sacrifício que ele ofereceu, que ele ofertou ao Pai, foi suficiente. Foi plenamente satisfatório, não houve necessidade de replicá-lo, de repeti-lo. Morreu uma única vez pelos nossos pecados e o fez com um objetivo, versículo 18 ainda: para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E aí, queridos, nós chegamos a um dos textos mais difíceis de todo o Novo Testamento. Essa parte final do versículo de número 18, versículo 19, parte do versículo 20, é uma das passagens mais difíceis de se interpretar do Novo Testamento. Eu não quero me alongar nessa noite nas questões mais polêmicas, nas discussões teológicas. Eu quero ser bem objetivo e pensar em uma interpretação que talvez se aproxime mais daquilo que realmente o autor sagrado queria dizer quando ele usou essa expressão, no qual também pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos? Quando foi que Jesus pregou? Que mensagem Jesus pregou? São perguntas para que o texto, ou para que nós respondamos. E sem entrar, queridos, nesses pormenores, acredito que Pedro aqui está fazendo uma referência a anjos caídos. E ele está trazendo uma pregação ou uma proclamação, porque a tradução dessa expressão aí, o texto original, traduz a ideia de um arauto, aquele que entrega uma mensagem. De modo que o conteúdo dessa mensagem não seria uma mensagem redentora, não seria uma mensagem de salvação, porque não há salvação para os anjos caídos. A ideia básica aqui é que Cristo
no momento que ele estava sendo elevado às alturas, ascendendo aos céus, ele proclamou aos espíritos caídos, aos anjos caídos, aos espíritos em prisão, a sua vitória sobre a morte. E o reverendo Hernandes, citando Francis Schaeffer, diz que Francis Schaeffer ilustra essa passagem dizendo o seguinte: aqui é igual a uma casa de 2 andares. O primeiro andar é onde vivemos. Aqui é o mundo visível. O segundo andar são as regiões celestes. É o mundo espiritual invisível, onde estão os seres angelicais. De modo que Cristo proclamou sua vitória aos seres angelicais nessas regiões celestes. Então, acredito eu, queridos, que olhar para esse texto é pensar nesse momento de Jesus sendo elevado às alturas, e o versículo de número 22 vai fazer referência sobre esse triunfo, sobre essa posição de vitória que Cristo naturalmente obteve após a sua morte e ressurreição. E apenas a proclamação aos anjos caídos: Jesus é vitorioso, Jesus é vencedor. Pedro prossegue, queridos, e ainda trata nos versículos 20 sobre uma ilustração bem oportuna para falar sobre a salvação. E a ilustração que Pedro utiliza aqui é de Noé. E o que é que diz o apóstolo? Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por intermédio da água. Aqui, queridos, Pedro traz o simbolismo do batismo. A ideia basicamente de Pedro é: olha, da mesma forma como naquele momento lá de Noé, ele construiu aquela arca e serviu para livramento, para salvação. O batismo com a água, ele expressa externamente essa salvação e esse livramento de Deus. Mas Pedro prossegue no versículo de número 21, diz que não é o batismo salvador, mas o símbolo. Da mesmo modo como a arca de Noé era um símbolo do salvamento, da salvação de Deus naquele momento, a água do batismo é um símbolo externo da salvação. Mas no versículo 21, Pedro deixa muito claro que essa salvação não é causada pelo batismo. Essa purificação não é causada pela água, eles são apenas simbólicos. Olha o versículo 21. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Pedro está mostrando o fundamento, a base, a razão da salvação de pecadores é a obra de Cristo. Nós já vimos nos capítulos anteriores, quando Pedro diz: nós não fomos salvos mediante aquisição, a compra, o uso de ouro, de prata, de coisas perecíveis e corruptíveis. Nós somos salvos mediante o sangue do Cordeiro de Deus. Mas essa salvação é simbolizada externamente pelo batismo, por meio da água. A semelhança do que a arca representava para Noé, quando salvou 8 pessoas diante daquele dilúvio, frente à perversidade humana. E por fim, queridos,
Pedro agora no versículo de número 22 fala sobre a posição de Jesus. Na verdade, Pedro fala sobre o lugar e a posição de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Qual é? Versículo 22. Subiu aos céus e está à direita de Deus. Esse é o lugar onde Jesus está. Mas qual é a posição de Jesus? Versículo de número 22, parte B. A Ele, a Cristo, estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Na expressão do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, quando Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos, deu a ele um nome que está acima de todo nome, o exaltou sobremaneira. Deu ao seu Filho um nome que está acima de todo nome, para que diante do nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele é Senhor. Ou nas palavras de Paulo escrevendo aos Colossenses, naquele hino belíssimo a respeito de Jesus, Ele é o Senhor, que domina sobre absolutamente tudo. De modo, queridos, que essa é a posição de Jesus, vitorioso, coroado, glorificado, vencedor. Por isso que ancora-se bem a interpretação do versículo de número 19, de que nessa ascensão de Jesus, no segundo andar, como dizia Schaeffer, Jesus proclama a sua vitória aos anjos caídos, porque agora ele não está numa posição de derrota, numa posição de sujeição, mas de vencedor, de exaltado, de coroado, de glorificado. Queridos irmãos, o sofrimento de Cristo não serve para que nós imaginemos que o nosso se assemelha ao dele. Porque há uma distância aí abissal entre o meu sofrimento e o sofrimento de Jesus. Entre o seu sofrimento e o sofrimento de Jesus. Ainda que seja causado pela obra de Cristo, pelos valores de Cristo, há uma distância abissal entre o nosso sofrimento, porque o sofrimento de Jesus não foi apenas para servir de modelo, de exemplo. O sofrimento de Jesus foi também para perdoar os nossos pecados. O sofrimento de Jesus foi também para fazer com que a justiça fosse completamente satisfeita, com que o Pai olhasse e dissesse: eu recebi um sacrifício que me agradou, que me satisfez plenamente. O sacrifício de Jesus é vicário. O sacrifício de Jesus é expiatório. O sacrifício de Jesus é substitutivo. O sacrifício de Jesus é no meu lugar e no seu lugar. Ele é o exemplo, sim, de alguém que sofreu injustamente. Ele é o modelo, sim, de alguém que sofreu sem ter cometido nenhum crime. Ele é o exemplo de alguém que fez o bem, mas ainda assim sofreu. Mas o sofrimento de Jesus significa muito mais. O sofrimento de Jesus significa assumir o nosso lugar para nos conceder perdão de pecados. E queridos, naquela mensagem no madeiro, Jesus não estava naquele brado, está consumado, derrotado. Ele estava naquele momento vencendo.
quando nós olharmos sempre para essa expressão dita por Jesus no maldeiro: está consumado, meu Pai. Nós devemos nos lembrar que Jesus ali não estava vencendo, que Jesus não estava sendo derrotado, que Jesus ali estava triunfando. Essa é a expressão de Paulo escrevendo aos Colossenses, quando ele diz que Jesus na cruz estava nos dando vida, perdoando os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e triunfando, expondo ao ridículo, ao vexame, os principados e potestades. Está consumado é o grito de vitória. Mas ele desceu à sepultura. Ele desceu ao sepulcro. E fez isso voluntariamente, como Paulo diz aos Filipenses. Mas ao terceiro dia, o Pai removeu aquela pedra. E as mulheres não o encontraram, porque não estava mais ali Jesus. E elas estavam procurando entre os mortos aquele que vive. Mas ele não está apenas vivo, ele está reinando. Ele está glorificado, ele está coroado. Por isso que quando a gente canta, o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, nós não dizemos coroamos, nós dizemos coroado estás, ó Rei Jesus. Porque Jesus, como disse João, está sentado, glorificado, vencedor, coroado, da mesma modo como ele subiu, e um dia ele haverá de descer, para consumar definitivamente a sua obra e cumprir as suas promessas. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não, porque aquele que te guarda, o guarda de Israel, ele não apenas dorme, não dormita, não cochila. Aquele que nos guarda, queridos, é o Deus vencedor. É o Deus que triunfou na cruz. É o Deus que está coroado e que tem absolutamente tudo nas suas mãos. Nada foge ao controle soberano do nosso Deus. Minha vida e a sua vida não se assemelha a uma embarcação sem leme. Minha vida e a sua vida, ainda que aparentemente esteja meio desgovernada, está nas mãos desse Cristo, que sujeitou todas as coisas. E por isso a gente pode descansar. E por isso a gente pode aquietar o nosso coração. Vamos orar, queridos. Ó Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por essa noite, pela tua palavra. Dizer, Deus, que ficamos impressionados com a tua obra, com a tua soberania, com a tua majestade. Te agradecemos porque o Senhor, tão grande, tão imenso, lembrou da gente, teve misericórdia da gente, se fez homem, foi injustiçado, foi colocado naquele madeiro e se fez maldito por nós. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor fez tudo isso gratuitamente, nos dá gratuitamente o acesso livre à tua presença. Ó Deus, se nesse tempo presente nós passamos por sofrimentos,
causados por nós mesmos, pelas nossas desobediências, pela dureza do nosso coração. Deus, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Como disse Calvino, muitas vezes nós sentimos as tuas mãos nos esmagando, mas ainda bem que são as tuas mãos. Que vejamos muitas vezes os desertos e vales que passamos como instrumentos pedagógicos do Senhor, para nos fazer pessoas melhores, discípulos melhores. Mas também, Deus, se sofrermos por causa do nosso compromisso com o Senhor, que nós nos enchamos de alegria, de gozo, que não respondamos com grosserias, com provocações, mas que com mansidão, com respeito, dando o nosso procedimento como testificador de quem somos. Deus nos ajuda a de fato estarmos firmados na Tua palavra, de modo que nós não venhamos a negociar o Senhor por nada. Os banquetes, as bandejas que o mundo tem nos ofertado, Deus nos ajuda para que estejamos dispostos a rejeitá-las, por amor do Senhor, por entendermos que o que o Senhor é e o que o Senhor nos dá é infinitamente superior ao que o mundo nos oferece. Se porventura, Deus, nessa noite há pessoas aqui ainda escravizadas do pecado, do mal, que o Senhor os liberte, em nome de Jesus, e pelo poder da Tua palavra, pois sabemos que a Tua palavra jamais volta vazia, ela sempre cumpre aquilo pela qual ela foi designada. Por isso, nessa noite, salva pessoas aqui, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém.